Boa noite, amigos e amigas de todo o Brasil, de todo o planeta. Estamos aqui falando nesta nova modalidade na qual a pandemia nos colocou, que é ao vivo, sempre de algum lugar do planeta com escritores por aí distribuídos. O Sempre um Papo vai começar e hoje a gente tem a honra e a alegria de trazer Milton Atum e Carlos Herculano Lopes para conversar com vocês. Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Entraram no ar? É isso, com a alegria estar aqui com vocês, conversando com vocês dois, amigos de tantos e tantos anos, sendo que o Carlinhos já vai bater a faixa de 43, 44 anos, né, Carlinhos? E o Milton A também não... gente se conheceu, éramos muito jovens aqui em Belo Horizonte, começando no jornalismo, começando na literatura. Já se vão mesmo, mais de 40 anos aí. Não é? O Carlinhos e o Milton desde o relato, desde o primeiro, né, Milton, que a gente se conhece, que eu trouxe para lançar livros aqui em Belo Horizonte, dentro do Sempre um Papo, né? Desde 89, né? 89. 90, por aí. Que bom. Faz 30 anos, 31 anos. Bem, essa junção de vocês dois tem aí, traz algumas similaridades nas carreiras, mas eu não queria realçar isso não, tá? Eu queria pedir que cada um falasse um pouquinho do início da literatura, para a gente dar uma começada, mas a primeira pergunta que eu faço aos convidados do Sempre um Papo, desse encontro virtual, é a seguinte: Milton Atum, como você está se sentindo? Bom, eu vivo como tantos outros, né? Numa espécie de clausura totalmente involuntária, né? Porque antes a clausura era apenas um modo de trabalhar, né? Isolado, enfim, mas não isolado socialmente, né? Eu trabalhava algumas horas do dia sozinho, mas agora eu acho que há dois agravantes, né? Há o vírus, a pandemia, né? E há também vamos dizer, uma inquietação geral, né? com a situação do país. Então a gente, sei lá, eu acho que é normal você sentir medo, sentir, enfim, ameaçado, sentir essa fragilidade com mais força, né? Mais força. Né? Mas eu estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo fazer minhas coisas, enfim, não me mobilizou, quer dizer, a pandemia não me mobilizou. Eu penso muito na situação da maioria dos brasileiros que de fato está muito mais ameaçada e vivendo de uma forma muito precária, né? Já estava vivendo de um modo precário e agora isso foi agravado com, vamos dizer, com o desemprego, né? São mais de 40 milhões de trabalhadores informais, isso é gravíssimo, né? E a falta de assistência também para essas pessoas, né? Quer dizer, eu acho que é o momento mais dramático da história brasileira recente. Pós-ditadura, esse é o momento mais dramático, mais triste também da nossa história recente. Mas isso não pode nos imobilizar também, né? A gente tem que dar algum tipo de resposta para essa crise, né? Pelo menos falar algumas coisas e falar sobre literatura também, que é importante, né? Mas, enfim. Carlinhos, como você está se sentindo, meu querido? Bom, esse momento que a gente está vivendo, ele é muito difícil. Eu acho, como o Milton falou, no Brasil, pelo menos o Brasil que eu conheço, a gente nunca passou por um momento como esse. Um momento chega a ser até de um pouco de desesperança. Do ponto de vista pessoal, eu tenho tentado ficar mais isolado que eu posso, mas a gente não pode ficar isolado, né, o tempo todo.
porque a vida ela precisa prosseguir, né? De vez em quando você precisa de sair, você tem que ir ao supermercado, você tem que fazer uma ou outra coisa que te tira de casa. E também você ficar em casa o tempo todo é muito ruim para você, para a sua saúde mental, para quem está ao seu redor. Agora, por outro lado, eu sinto uma, uma inquietude muito grande, porque eu vejo que as pessoas precisam de sobreviver. As pessoas não podem se dar o luxo de ficar trancadas dentro de casa o dia inteiro. É um paradoxo muito grande. A gente está vivendo uma situação difícil, uma situação que eu acho que ainda vai perdurar um tempo, e é um momento também de reflexão. Eu não sei se a gente vai sair maior, se a gente vai sair melhor dessa crise, mas é um momento de reflexão. E como escritor, eu tenho tentado também produzir. O que eu fiz, eu consegui recuperar as minhas crônicas que eu publiquei durante 14 anos no estado de Minas. Estou fazendo uma seleção. E no ano que vem, para comemorar os meus 65 anos, eu estou querendo relançar alguns livros e um volume com as 200 melhores crônicas, se é que se pode dizer assim. E esses dias eu fiquei pensando em 4 meses, menos de 4 meses, esse ano, estão completando 150 anos que terminou a Guerra do Paraguai. Em 4 meses no Brasil, morreram o equivalente a 50 mil brasileiros que morreram durante 5 anos no Paraguai. Isso não é brincadeira. Então, a gente tem que ter força, a gente tem que ter fé, ajudar quem está perto da gente, se puder ajudar materialmente também, e com muita esperança. Eu acho que a gente sai dessa e a gente vai sobreviver. Milton, traçando aí uma linha direta na sua literatura, tentando construir esse caminho que você trilhou até esse momento, que está para entregar esse terceiro livro da sua trilogia. Você já fez assim uma linha direta, um balanço que você possa falar para a gente aqui para as pessoas que estão te ouvindo, desde de 89 com Relato Certo Oriente até agora? Você se considera um escritor que conseguiu traçar uma linha mais reta na sua obra? Bom, acho que a, a literatura caminha por linhas sinuosas, né? A reta geralmente não existe, né, no percurso de um escritor, porque às vezes você imagina coisas e faz outras, ou às vezes você tem uma expectativa que, vamos dizer, que não se realiza. Mas o que eu tentei fazer, Afonso, durante esses 31 anos, porque já são 31 anos desde o relato, foi inventar um microcosmo, um universo ficcional. Eu tinha mais ou menos do que eu tinha lido antes. Eu me preparei com leituras, né, antes de escrever meu primeiro romance, e eu só foi publicado aos 37 anos, eu já não era mais um garoto. Eu percebi que a maioria dos escritores que eu admirava, que admiro ainda, eles criaram, inventaram um universo ficcional, né? E eu me ative a isso, eu me agarrei a isso. Eu disse, qual é o meu universo? O que é que eu quero fazer com ele? Né? Como é que eu vou armar tudo isso ao longo, enfim, da minha vida? Se é que eu vou escrever muitos romances. Se eu pensava lá atrás, quando eu era jovem. Né? Então, eu pensei que a minha, vamos dizer, esse meu universo, ele passa obrigatoriamente pelo drama familiar, que no relato está circunscrito, de fato, a uma casa que se desfaz. Né? Uma casa e um mundo, como disse o Davi Arrigucci Júnior na Orelha, no texto da Orelha. E depois esse drama familiar foi se expandindo para a cidade e um pouco para o país também, para questões mais ligadas a, vamos dizer, a questão urbana e também a questão política do país. E isso, enfim, foi uma espécie de, vamos dizer, de
de avanço progressivo nas minhas narrativas, de expansão das minhas narrativas, que saiu vamos dizer, do movimento íntimo, da intimidade do relato de um certo Oriente e se configurou como uma coisa mais ligada, vamos dizer, a recortes históricos e políticos, mas sem abrir mão, é claro, da subjetividade dos narradores, dos personagens. Então, eu fui muito por esse lado, tendo como bússola, como farol, um gênero que eu aprecio muito e sobre o qual eu escrevi uma notinha de um livro que vai sair, de um livro de 500 páginas sobre o romance de formação. São ensaios sobre romance de formação, que vai sair pela editora Atelier. São os caminhos e descaminhos do herói. Então, para mim, o romance de formação sempre foi um farol, né? Quer dizer, como é que o personagem se forma, como é que ele passa vamos dizer, da infância para a juventude, sobretudo da juventude para a maturidade. E é isso que eu fiz, basicamente, no Cinzas do Norte, no Dois Irmãos, um pouco no Órfãos do Eldorado e, com mais ênfase, na trilogia, na Noite da Espera e no Pontos de Fuga. Então, eu tracei essa linha, vamos dizer, geral, sobre o que eu gostaria de fazer. E isso, enfim, foram 6 romances em 31 anos. É lento, né? É lento. Eu poderia ter publicado outros livros, mas não achava que publicar é importante. O que é importante é publicar aquilo que você, de fato, gosta e acha que tem alguma verdade. Legal. Carlinhos, você conseguiu já fazer essa linha, como eu fez essa pergunta para o Milton, desde a Dança dos Cabelos, um romance extremamente psicológico, né? Surpreendente, como todos disseram na época. Você conseguiu fazer esse traçado? Olha, na realidade, a minha literatura sempre foi muito intuitiva. Ao contrário do Milton, eu publiquei meu primeiro livro muito jovem. Quando eu publiquei o meu primeiro livro de contos, O Sol nas Paredes, e lancei de forma independente, eu tinha 22 anos. E foi um período difícil, né? Um período politicamente difícil, porque eu escrevi esse livro na década de 1970, uma literatura mais fechada, uma literatura mais hermética, mas sempre quis também escrever um romance. E o meu primeiro romance, A Dança dos Cabelos, também, que eu iniciei a escrita dele em meados dos anos 1970, aos 24 anos, esse livro já estava pronto. É um livro onde eu conto falo a história de 3 gerações de mulheres, a mãe, a filha e a neta, um romance psicológico, como você disse, que passa no interior de Minas. Mas eu só consegui publicar esse livro em 1980, e aí teve uma grande ajuda sua, não sei se você se lembra, Não. que você, Afonso, você me apresentou para a Rosemary Muraro. Ah, foi mesmo. Aqui em Belo Horizonte, a nossa querida Rosemary Muraro. Rose. E eu apresentei o livro para a Rose, e foi ela que me lançou numa editora chamada Espaço e Tempo, que ela estava dirigindo lá no Rio de Janeiro. Esse livro antes, que hoje, pela academia, é o meu livro mais reconhecido, tem várias já dissertações de mestrado sobre ele, tese de doutorado, enfim. Esse livro ele foi recusado por 7 editoras, ninguém queria lançar, ninguém queria publicar. 7 editoras, né, Carlinhos? 7 editoras, até que eu já falei isso várias vezes, mas falo de novo aqui, me apresentou para a Rose, e a Rose publicou esse livro. Na verdade, ele foi publicado quando eu tinha 27 anos. E a minha literatura ela nunca foi programada. Eu pensei que eu seria contista, depois eu me enveredei pelo romance, tenho também já 6 romances publicados como o Milton, e também me tornei cronista sem querer, né?
me tornei cronista por um acaso lá no estado de Minas e durante 14 anos publiquei uma crônica semanal. A minha trajetória, sem traçar nenhuma linha, as coisas foram acontecendo mais ou menos ao acaso, vamos dizer assim. Tá. A coisa interessante é isso, né? Milton, você também tem muita crônica, né? Quantos anos você já escreve jornal, Milton? Não, mas eu fui um cronista tardio, Afonso. Eu comecei a escrever crônicas numa revista chamada Entre Livros, a convite da Josélia Aguiar, Josélia, biógrafa do Jorge Amado. Jorge Amado, um ótimo livro sobre Jorge Amado. E depois, a convite do Estadão. Isso faz mais de 10 anos, eu acho que uns 12 anos. Mas aí eu comecei a escrever crônica semanal, depois quinzenal, e eu achava que eu não conseguia manter esse ritmo, aí se tornou mensal. Diminuindo. Carlinhos, você conseguiu fazer semanal, né? Quantos anos? Eu escrevi uma crônica semanal durante 14 anos. Foi sem falhar nenhuma semana, porque quando eu ia sair de férias, o pessoal pedia que deixasse as crônicas prontas. A minha história com a crônica, ela foi muito interessante, porque eu nunca havia escrito uma crônica na minha vida. Então, em junho de 2002, no dia do jogo do Brasil com a Inglaterra pela Copa do Mundo, o nosso queridíssimo amigo Roberto Drummond morreu, né? Depois ele escreveu uma crônica que se chamava Seja o que Deus quiser, na qual ele falava que se o Brasil passasse pela Inglaterra, a gente ia ganhar a Copa. E, nesse dia, o nosso editor lá do Estado de Minas, na época, que era o Josemar de Menes, me pediu que escrevesse a crônica de despedida do Roberto Drummond. Eu escrevi uma crônica emocionada, porque eu gostava muito dele, a gente era muito amigo. E, a partir daí, foi que eu me tornei cronista. A partir dessa primeira crônica, que se chamava Adeus, Roberto, na semana seguinte, o editor pediu que eu escrevesse outra, enquanto eles arranjavam um cronista para substituir o próprio Roberto Drummond, que escrevia 2 crônicas lá no estado de Minas, uma no Caderno de Cultura e outra no Caderno de Esportes. E eu passei a substituí-lo no Caderno de Cultura. Foi um exercício maravilhoso na minha vida. A crônica me fez ter um outro olhar sobre o mundo, sobre as pessoas. Recebi muito carinho das pessoas durante esses 14 anos e escrevi sobre todos os assuntos. A crônica tem essa afetividade, essa emergência, né? Ultimamente, a emergência é uma palavra mais adequada, inclusive para as crônicas que você tem escrito, né, Milton? É difícil você, vamos dizer, se desvincular totalmente do que está acontecendo. Eu faço isso no meu romance, que é situado em outra época, né, num outro momento, mas que, de alguma forma, tem uma relação com o período que a gente está vivendo, né? Porque o que aconteceu, o que está acontecendo hoje, vamos dizer, de alguma forma, é uma continuação de alguma coisa que não foi totalmente interrompido na ditadura, né? Esse autoritarismo bruto que retornou assim de uma hora para outra no Brasil, na verdade ele estava em banho-maria, né? Ele estava apenas ocultado, Represado, né? Talvez, né? Porque desde a anistia geral, quando houve a anistia geral em 79, ali eu acho que nós perdemos uma chance histórica de enterrar esse entulho autoritário, né? Essa predisposição fascistoide que existe em várias camadas da sociedade brasileira e nas Forças Armadas. Pois claro. Gostei dessa sua colocação, porque a gente tem sentido, aquela coisa que o Frei Beto, no primeiro ano de governo, quando ele escreveu A Mosca Azul, ele escreve uma frase que me marca, que eu tenho lembrado muito, que é mais ou menos assim: o poder não faz as pessoas se revelarem,
No poder não faz as pessoas mudarem, fazem apenas se revelarem. Você acha, Milton, que as pessoas estão se revelando? Eu acho que elas estavam, vamos dizer, escondidas na sua, vamos dizer, no seu obscurantismo, né? Quando surgiu um líder, porque o que me dá, vamos dizer, o que é mais perigoso, mais que o Bolsonaro, são os bolsonaristas, né? São esses fanáticos de extrema-direita que eu não sei quanto por cento do eleitorado, não sei se 12 ou 15, no entanto, é muita gente, né? Eles estavam aí, né? Como sempre estiveram. Nosso país ele tem uma história, vamos dizer, muito bruta, né? De opressão aos negros, aos indígenas, às minorias, aos pobres também. Quer dizer, tudo isso, quando a gente pensa que a República praticamente foi inaugurada com o genocídio de Canudos, na passagem do século XIX para o XX, né, quando o Exército mandou várias expedições, as primeiras foram derrotadas, e houve um massacre, houve um genocídio de Canudos, né, há mais de um século. E isso nunca foi interrompido, vamos dizer. Então, as Forças Armadas sempre Enquanto estiveram. mentalidade, né, digamos assim. Essa brutalidade sempre esteve presente, quer dizer, o Exército nunca foi, vamos dizer, totalmente isento, ele nunca respeitou as instituições democráticas, né? Quer dizer, isso sempre foi perigoso, né? Sempre vivemos esse fantasma, né, de um golpe, de uma intervenção militar, como nós estamos vivendo hoje, né? Então, essas pessoas, elas estão aí. O que mais chama atenção, acho que para muita gente, foi a adesão de uma parte significativa da classe média e das elites, vamos dizer assim, a esse candidato, quando, na verdade, nós tínhamos outro candidato, vamos dizer, capaz, um intelectual, um ótimo ministro da Educação, que você podia, inclusive, não votar no PT, porque eu mesmo não votei exatamente no PT. Eu faço muitas críticas ao PT, etc. Mas eu votei sem nenhuma dúvida, né? Sem hesitar, eu votei em Fernando Haddad. E não sei por que as pessoas, vamos dizer, optaram por esse capitão, quando a gente já sabia o histórico dele. As pessoas esclarecidas de classe média, elas sabiam quem era ele, né? Então, isso foi um erro histórico, enfim, foi uma derrota para os brasileiros, uma derrota para as instituições, né? E uma ameaça constante, né? Quer dizer, ele está destruindo muitas coisas. As poucas coisas que foram, na verdade, construídas, os poucos avanços, ele está destruindo, ele está conseguindo destruir. E não podemos aceitar isso, né? Então, acho que esse é o momento em que as crônicas elas falam, de algum modo, na minha próxima crônica é um pesadelo. Outro? Eu tive, Outro? eu tive um Tem mais um? pesadelo claro, mudei muitas coisas. Do que eu me lembro desse pesadelo, eu escrevi. Daquele meu jeito, né, de escrever, reescrever, e é difícil ser, vamos dizer, nesse momento ter alguma esperança. A minha única esperança na verdade, essa luta constante que as pessoas têm que fazer para, enfim, para mudar, né? Para Porque a gente está mudar. vivendo dois grandes problemas, que um se sobrepõe ao outro em alguns momentos, né? Porque o nosso presidente está sempre criando fatos que se sobrepõem à tragédia da pandemia, infelizmente, né? Carlinhos, fala um pouquinho nesse assunto aí. Você estava querendo falar? O que me preocupa na América Latina e também no Brasil, eu nunca acho
Eu posso até estar enganado, eu nunca acho que a democracia na América Latina está consolidada. A América Latina sempre tem um ranço autoritário. Isso me dá medo, isso me preocupa. Eu me lembro que, na época das eleições, eu vi que o país estava dividido, muito dividido, quando eu dei meu voto crítico ao Fernando Haddad e publiquei no Facebook que eu ia dar o meu voto crítico ao Fernando Haddad. A quantidade de mensagens agressivas que eu recebi foi uma coisa impressionante. Isso me assustou muito. Eu achava e continuo achando que o presidente Bolsonaro é um homem despreparado. Eu acho, na minha opinião, que ele não tem uma grandeza de estadista e uma grandeza intelectual para dirigir um país da dimensão, do tamanho e da complexidade do Brasil. Então, esses caminhos me preocupam muito. Eu torço para que as coisas possam se encaminhar e a gente pegar um rumo certo. Não sei se ele tem alguma grandeza humana, viu, Carlos? Aliás, não sei exatamente se ele é humano. Essa é uma dúvida profunda, né? Porque as pessoas que querem eliminar o outro, elas não são humanas, né? Esse projeto de eliminar, ele falou com essas palavras, de eliminar, metralhar, não são metáforas, né? Não estamos vamos dizer, no reino do simbólico, nem do metafórico, né? Uma pessoa que elogia torturadores... igual elogiou o Ustra, esses homens todos. Não há nada de humano nisso, né? E ele persevera nisso, na sua desumanidade. Então, estadista, ele está a anos-luz. Estadista, até eu acho que todos os outros presidentes tiveram algo de estadista, né? Um pouco mais ou um pouco menos. Mas ele não tem nada, né? De estadista, ele não tem nada. Bem, duas perguntas aqui do inclusive público. demonstrando isso agora, nesse momento da pandemia, né? Perguntas do público aqui. A Rosilene Terra Zeferino está perguntando pelo seu terceiro livro, Milton, aqui, mas eu já queria emendar a pergunta da Rosilene e pedir para você falar da trilogia, já que hoje a gente descobriu o segredo guardado do título do seu terceiro livro. O segredo? A trilogia, bom... Fala da trilogia para a Rosilene. Não sei, ela quer saber sobre o terceiro. O terceiro, eu posso adiantar que é um volume curto, né? Eu espero que seja curto. Cheio de páginas, né? Com letras na página, né? Uhum. Com papel espesso. Papel espesso. Papel de gramatura pesada. Mas vamos dizer, seria um volume em que algumas coisas são esclarecidas e outras ficam mesmo, vamos dizer, no âmbito do mistério. Tá, mas só para a pessoa que chegou agora, que está nos ouvindo, fala um pouco da trilogia. Por que você decidiu fazer? Quais são os livros? Dá um briefing para a gente. Então, a trilogia começou lá atrás, a gente conversava antes, o Carlinho falou de um livro que ele jogou fora, que ele não continuou. Eu acho que todo escritor tem algum manuscrito que não deu certo, pelo menos um, né? Eu tenho 2. E eu comecei a trilogia em Barcelona, em 1980. Quer dizer, a ideia de escrever sobre uma época, né? Sobre os anos 68 e a década de 70. Que eu vivi intensamente em Brasília, ainda garoto, e depois em São Paulo, aqui em São Paulo, quando estudava arquitetura, né? E esse projeto foi adiado. Eu tive que escrever antes o Cinzas do Norte, que tem algum parentesco com a trilogia. Em 2005 eu publiquei o Cinzas. E a ideia era exatamente escrever um romance de formação de um grupo de jovens, né, em que eles se formam em vários aspectos, né? Eles têm 15 anos, 16 anos, né? E
E aí eu tento contar de uma forma muito fragmentada, né, a vida deles, né, a passagem deles da juventude à maturidade, e depois aos pontos de fuga, que são o exílio, a Amazônia, onde vai um casal de personagens, duas moças vão para Vilhena, né, para o Vale do Guaporé. Enfim, há uma dispersão, são esses pontos de fuga, uma dispersão em relação ao destino de cada um, né? Então, essa foi a minha ideia, de não deixar, vamos dizer, passar essa etapa da minha vida, que foi tão importante, do ponto de vista da literatura, da ficção. Então, eu fiz esse projeto, esbocei esse projeto em 2007 e terminei em 2017, né? E tentei, vamos dizer, colocar três centros simbólicos no romance, que são Brasília, São Paulo e a França, que é o lugar do exílio, né? Agora, a estrutura desses romances, dessa trilogia, é muito diferente dos outros romances. É muito diferente do Dois Irmãos, do Cinzas do Norte, do Relato. Eu acho que alguns leitores estranharam, porque são narrativas fragmentadas, com diários, fragmentos de diários, cartas, confissões, que foi a maneira que eu encontrei, vamos dizer, o modo narrativo para construir esse romance. E pode terminar. Sim, e o terceiro também é diferente dos outros dois. E agora, na pandemia, eu tive... como eu estou completamente enclausurado e estou convivendo com isso o tempo todo, quando eu não estou na cozinha ou limpando a casa, ajudando a cuidar da casa, eu percebi que tinha mais um volume a escrever, mais um livro a ser escrito, que pode ser lido, vamos dizer, independentemente da trilogia. Porque isso me deu um pouco de prazer, se não muito prazer, porque eu pensei, bom, eu vou ficar enclausurado para o resto da minha vida, eu já tenho certeza disso, não vou mais sair daqui. Eu pensei isso outro dia, pensei em coisa parecida. Você pensou coisa parecida, eu acho que o Carlinho está rindo também, eu acho que a impressão que eu tenho é que eu não vou mais sair desse lugar aqui. Eu tive uma, né, dessa prisão domiciliar. Eu tive um delírio distópico desse outro dia. Você sabe que tem um romance do Thomas Bernhard, chamado Italiano, que ele só consegue escrever quando ele está na prisão. Bom, é uma prisão em Viena, né? Você imagina, a prisão na Viena deve ser um pouco melhor. E quando ele sai da prisão, ele não consegue mais escrever. Aí ele mata alguém para voltar. A ideia é exatamente essa, essa autorreferência, quer dizer, essa concentração máxima, que você não tem mais o mundo à sua volta, né? Agora, isso para um jovem é péssimo, mas para um velho que já acumulou experiências, que já tem muita coisa vivida, né? Essas experiências chegam, né? É um momento que elas chegam e você desenvolve, vamos dizer, imagina a partir disso. Então eu pensei em um quarto volume independente, mas que já me dá muito trabalho nos próximos 2 anos, ou pelo menos... Você ainda escreve à mão, Milton? Sim, à mão. Ah, não, mostra aí, não acredito. Mostra aí. Não, mostra alguma coisa que você escreveu aí, que eu não acredito, não. Você não acredita? Não. Você tem um computador escondido, você acha que eu não sei? Não, eu tenho um computador, mas eu escrevo à mão... Bom, tá cheio de cadernos aqui. Eu escrevo à mão... Mostra um caderno aí, deixa eu ver. Esse é um caderno. Mostra a página final da trilogia, por favor. A página final da trilogia está guardada. Está guardada. Mas eu escrevo à mão por uma razão muito simples. Eu escrevo mais rápido à mão. Eu não sei ainda. Eu cato milho no computador, no teclado. E você consegue entender depois o que você escreve? A minha letra eu entendo. Fenômeno. Eu não entendo mais a minha letra. Passei. Ou decifro, né? Ou decifro. Ô, Carlinhos, antes de passar para você,
A pergunta veio até do Luiz Fernando Imediato, do nosso querido Imediato aqui. Eu queria dizer que eu inventei uma coisa aqui, que na verdade não é invenção, antes que me ataquem e me digam coisas parecidas. A partir de hoje, desse Sempre um Papo Agora, a gente inventou o autógrafo digital, ou autógrafo virtual, que é uma coisa muito simples. Se você quiser o autógrafo do Milton ou do Carlinhos no livro que você comprar, não no livro, ou pode ser no livro também. O Milton até tem uma história para contar sobre isso. A Letícia acabou de colocar aí nos comentários do YouTube o contato da Blux, da querida Elisa Ventura, e ela vai pegar o autógrafo digital e personalizado dos autores, imprimir, colocar dentro do livro e mandar o livro para você. Ou seja, essa pandemia está provocando criatividade também. Essa é uma forma da gente ter um pouquinho de criatividade. Quem quiser ter o autógrafo dos autores, mesmo que seja digital, vai ter. Mas também pode ser não digital, né, Milton? Você tem autografado livros aí para a livraria aí do seu lado? Como é que ela chama? Mandarina, não é isso? São amigas livreiras, são duas livreiras Elas que... foram ao Fliarachá, tiveram comigo lá, pessoas ótimas. Isso, elas te conhecem, claro. Aliás, em Araxá eu me encontrei com o Carlinhos uma vez, salvo engano, Exatamente. não falha. Não, elas são minhas vizinhas e a gente fez uma parceria em que elas entregam um livro aqui na portaria, eu assino, faço uma dedicatória, que é uma longa declaração de amor, porque eu estou carente, né? Todos nós estamos carentes. E com isso eu já assinei mais de, sei lá, 100 livros, né? Pelo Que menos. legal. Fica a dica aí, então. E elas mandam para o Brasil todo, para São Paulo, E a Mandarina, enfim, foi inaugurada no dia 18 de agosto do ano passado. Tá certo. E me convidaram para ser uma espécie de, sei lá, de padrinho. Com a Mandarina ou com a Blux, na verdade nós estamos falando com a Blux, mas que todas as editoras também, as livrarias podem fazer isso, não tem problema. O autor vai lá eu fiz isso semana passada com a Miriam Leitão, a Miriam autografou para algumas pessoas e a gente tem mandado. Mas, Carlinho, o Imediato quer saber da sua experiência invertida. Nós estávamos discutindo sobre modo de escrever. Você pegou um poema do Drummond e fez um romance. E o romance virou filme. Conta aí um pouquinho isso. Olha, essa história, ela aconteceu o seguinte. Uma vez a gente estava lá em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade. Eu fui participar de uma palestra lá junto com Fernando Sabino e com Roberto Drummond. E o Luiz Fernando Imediato estava lá esse dia. E lá eu fiquei conhecendo o Paulo Thiago, que é o cineasta Paulo Thiago. E depois a gente saiu, nós fomos para um restaurante, e aí no meio da conversa, Paulo Thiago me disse que sonhava, que um dos projetos, um dos sonhos que ele tinha, era fazer um filme do poema Casa do Vestido, não é do Carlos Drummond de Andrade, mas que ele precisava de alguém para fazer o argumento para ele. E me perguntou se eu topava escrever esse argumento. Que ele havia lido 2 livros meus, O Último Conhaque e A Dança dos Cabelos, e tinha se identificado muito comigo, e ele também era mineiro, ele é de Aimorés, eu sou de Coluna, e o Drummond de Itabira, que são 3 cidades do Vale do Rio Doce. Aí eu me lembro que o Fernando Sabino estava escutando a conversa, ele estava do lado, assim, Fernando Sabino tinha tomado um uísque e tal, e a gente estava... Ele ouviu minha conversa quando eu disse para o Paulo Thiago: ô, Paulo, quem sou eu para ter a petulância de escrever, de criar alguma coisa sobre o poema do Carlos Drummond de Andrade? Eu não tenho a mínima chance de fazer isso. Aí o Fernando Sabino olhou para mim, bateu no meu ombro e falou assim: pode sim, Herculano, você consegue, né? Ainda mais você vai ganhar o dinheirinho. Pode fazer, não tem problema. O do dinheirinho, então foi fantástico. Eu me assustei com aquilo, mas resolvi topar o desafio, né? Li e reli o poema dezenas de vezes e, por incrível que pareça, né? Embora seja uma história até meio drama mexicano e tal, é uma história que pode ser verdadeira, que pode ter acontecido no interior de Minas. Conheço muitas histórias parecidas com aquela.
Aí topei o desafio e o que seria um argumento eu acabei transformando em um romance, que o Paulo Thiago publicou. E foi lançado pelo Luiz Fernando Mediato, lá na Geração Editorial. Tudo se encadeou nesse livro. Ó, completando aqui, aproveitando sua presença nesse local, a Thaís Guimarães, a nossa querida poeta Thaís Guimarães, faz uma pergunta da Laene Freire. Se você fosse reescrever a Dança dos Cabelos, do alto dos seus 60 não, Thaís, já tem quase 70, você mudaria o perfil psicológico das mulheres? Olha, na realidade, A Dança dos Cabelos foi um livro que eu escrevi. Eu era muito jovem, tinha 23, 24 anos. Um livro que eu escrevi com emoção, um livro que eu escrevi desarmado. Hoje eu não conseguiria mais escrever esse livro. Eu já sou um outro homem, sou outra pessoa. Naquele livro eu julguei meu coração sem nenhuma defesa. Assim. Eu acho que foi um momento da minha literatura. No caso de A Dança dos Cabelos, acho que eu não tenho mais condição de repetir. Milton, Flávio de Araújo, aproveitando o início da conversa, acho que é a hora de você falar daquilo. Está perguntando, todo mundo está lendo mais, né? Isso ninguém pode contestar. Estão lendo, seja o que for, jornal, livro, WhatsApp, ou seja o que for, estão lendo mais as pessoas. E ele está perguntando, Milton, se você descobriu novos autores, e se descobriu, você pode falar alguma coisa sobre eles. Você estava falando da poesia do árabe, né? Antes. Então, uma das minhas atividades, vamos dizer, né, nessa longa quarentena foi ler ensaios e ler muita poesia, né? E um dos livros assim mais bonitos que eu li foi um livro de um poeta palestino chamado Mahmoud Darwish, que se chama Da Presença da Ausência, que vai ser publicado pela editora Tabla, do Rio de Janeiro. Taba, T-A-B-A. Tabla. E isso, vamos dizer, a poesia dele, eu conhecia Poemas Esparsos, do Darwish, que é um poeta nacional da Palestina. E tinha lido outros livros dele, mas não esse. E esse livro me fascinou, que é um poema em prosa belíssimo, sobre o exílio, sobre o amor, sobre os grandes temas da poesia. Tem algum trechinho aí, não? Está perto de você? Ele está aqui na minha frente. Lê um trechinho para a gente. Leio. Vamos ver. Vou só ligar aqui Tá. Palavras são ondas, tem ciências do nadar da atração nas ondas que te mergulham em espuma. Palavras são o ritmo do mar e a vocação do mistério. Vinde a mim em busca do que não se sabe. Azul que te convoca. Continua, tá pouco. Pode continuar. Tá pouco? Tá. Foram a sorte e os salva-vidas que te resgataram do divórcio certeiro do som das palavras. Mas a água viva seguiria queimando, ardendo em ti, sem que desistisses do amor ao mar, sem a ciência de que o mar é fonte do ritmo primeiro. Como três letras aprisionam o mar, a segunda transbordando o sal, como as letras apreendem todas essas palavras, como as palavras compreendem todo o mundo. É um grande poeta. A gente não fica. É um grande livro. Esse livro foi, quando saiu a tradução inglesa, ganhou prêmios nos Estados Unidos, ganhou prêmios em vários países do mundo. Quer dizer, é um livro, é uma espécie de oração fúnebre. É direto do árabe a tradução? A tradução é muito boa, é de um jovem tradutor chamado Marco Calil. E foi muito bem trabalhado pela editora, enfim, a editora ficou minha amiga, a Laura, deve estar assistindo a gente, né? E será, talvez seja o primeiro livro do Darwish em
em português. Eu não sei se ele publicou outros. Eu tinha traduções italianas e francesas, e inglesas da obra dele, mas não tinha lido esse livro. Eu acabei lendo também a tradução inglesa, que foi muito elogiada e ganhou prêmio nos Estados Unidos, prêmio nacional de tradução. E ele morreu já há alguns anos, há mais de 10 anos, e foi um poeta que viveu no exílio palestino, né? A maior parte da sua vida. Né? Então, voltou para a Palestina, teve que sair de novo. Mas não é um livro de denúncia, tem um lado político, mas muito ligado também ao lirismo. Né? Quer dizer, não é nada panfletário, por isso que é bom também. Né? Não é panfletário. Carlinhos, fala da sua segunda experiência com cinema. Na verdade, já são 3 experiências. Três, né? já? 3. O meu segundo romance, o Sombras de Julho, ele foi filmado pelo Marco Altberg, que é um cineasta carioca. Depois, o Paulo Thiago filmou O Vestido e fez uma série em 5 capítulos sobre o meu último romance, que é o Poltrona 27, para o Canal Brasil. Puxa, então, eu queria tanto assistir isso. Está fácil de assistir, Carlinhos? Tá. Né? Lá, pelo Canal Brasil, eu não sei como que faz para acessar, mas assiste. São histórias, eu indo de ônibus para minha cidade, Coluna, eu vou lá todo mês, né? Agora um pouco menos. Aqueles 10 mil bois, pandemia. Milton, que eu te falei, lembra? O cara tem 10 mil bois lá em Coluna. Vai dizendo, quem sabe um dia vira verdade, ou não é? Mas não é nada disso, é uma brincadeira do Afonso. Eu tenho uma pequena fazenda, tem algumas cabeças de gado que eu gosto muito, alguns cavalos, e aí sempre eu vou lá. E eu vou muito de ônibus e ia escutando muitas histórias, né? As pessoas se assentam do seu lado e o mineiro, por incrível que pareça, fala muito. E eu resolvi registrar essas histórias em livros, e aí nasceu Poltrona 27. E o Paulo Thiago gostou muito da ideia e fez essa série para o Canal Brasil. Ficou muito bacana. Inclusive, tem uma história de uma família árabe, Milton, você é neto de libaneses, não é? Tem uma história eu conto a história de Salim e Racif. É aquele que mata a mulher anteriormente, aquela história terrível. É uma história que me fascinou muito, uma história que aconteceu na minha cidade, em Coluna, uns 100 anos atrás. Um libanês matou o outro, Salim matou o Racif. Na porta era o antigo rancho de tropas de burro do meu avô, onde hoje é a prefeitura da cidade. E bem, passaram-se 20 anos, os parentes do Racif prepararam um irmão dele lá no Líbano para ir à Coluna matar o Salim. Então, a história é muito interessante. Dizem que o Salim estava na porta desse rancho de tropa do meu avô, quando foram chegando dois cavaleiros. Dizem que o Salim olhou para o cara que estava chegando e falou: Racilã, irmão de Racif, Salim está morto. E, na verdade, o Racilã foi e aí matou o Salim. Mas como ficaram sabendo dessa história no Líbano? Porque uma tia do Salim, que era uma tia do Racif, que morava de empregada na casa do Salim, escrevia cartas para o Líbano contando essa tragédia familiar e a humilhação dela de ter perdido o sobrinho sem poder fazer nada. Então, eu conto essa história no Poltrona 27, e foi um dos episódios filmados pelo Paulo Thiago que ficou muito bonito, o Milton. Se você, uma hora, puder assistir, eu vou gostar muito. Mas é tudo verdade, Carlinhos? É uma história real, essa história. E a presença libanesa no interior de Minas, na cultura, no costume, ela é muito forte, ela é muito grande. Muito forte. Você estava contando, eu me lembrei da famosa passagem do Riobaldo por Curralinho,
no Grande Sertão Sim, Veredas, em que ele conhece a família do Nossa, Assis eu ia falar Obala, isso agora, não estou entendendo o que exatamente. você falou, eu ia E falar tem um disso. caso, de certa forma, tem um namoro com a filha dele, né? a Warda, Warda Exatamente. e a Flor em árabe, né? Então É é flor? rosa, é flor, é rosa, rosa Warda Sim. é rosa rosa, que se remete ao Cântico dos Cânticos. O Rosa, o Guimarães Rosa, ele conhecia um pouco o árabe, ele sabia o que ele estava escrevendo, não é nada gratuito, nenhum nome ali é gratuito. E é a Rosa Warda que ensina ao Reobaldo as primeiras e grandes bandalheiras com ele. É. É uma Gente, As, passagem linda, uma as passagem. primeiras noções do amor. Não, ele fala em bandalheiras, né? Aham. No romance. E é uma passagem importante porque é lá que o Reobaldo se torna, vamos dizer, se alfabetiza, ele estuda e quer se tornar poeta. E depois se torna jagunço, né? Quer dizer, letras e arte. Ele vai para ser o professor do Zé Bebelo, né? Isso, mas é lá em Curralinho, na escola, Exatamente. que ele aprende Que hoje é a cidade de Corinto. isso. Tem você, muito árabe. A imigração árabe é muito espalhada no Brasil todo, né? Meu avô, o primeiro imigrante da minha família, foi para o Acre, Do em Acre. 1904. Na minha região, no Vale do Rio Doce, também existem muitos árabes. A primeira pessoa tatuada que eu vi na minha vida, que eu fiquei completamente encantado, foi o senhor José Abdala. Era um libanês que morava lá em Coluna. Eu devia ter uns 6 anos, eu vi a tatuagem no braço dele e me encantei muito com aquilo. Mas só eu quero ver essa sua história que você contou. Eu quero ver, fiquei curioso. É uma boa história essa, uma história de trágica e uma história de amor também, né? De Uma, ven- fidelidade à família e de vingança, né? uma vingança siciliana no sertão das Forte. profundezas de Minas. gente, e eu queria um dia, Milton, convidá-lo. Uma das palestras, eu já assisti tantas, mas a palestra mais bonita que eu já assisti sobre Guimarães Rosa foi aquela que você deu no Salão do Livro de Paris, há uns 5 anos atrás, onde as pessoas ficaram maravilhadas, eu inclusive. Queria combinar com você um dia da gente fazer sempre um papo só sobre Guimarães Rosa. Viu, Carlinhos? O Milton faz uma fala e que você puxou esse assunto do, do Do árabe. Riobaldo, né? E eu Sim. queria, já a gente já está caminhando para o finalzinho, eu queria terminar falando um pouco disso, da importância de Rosa, de Guimarães Rosa na sua vida, Milton, e no contexto de hoje. O que você acha? Bom, você foi muito generoso. Não foi uma palestra normal, foi vamos dizer, uma, uma fala sobre a minha paixão em relação à obra do Rosa, que eu considero um escritor, vamos dizer, muito acima, vamos dizer, na literatura em língua portuguesa, ele certamente é o maior para mim, né? Para minha sensibilidade de leitor, o que ele significou na minha formação, para minha grande frustração também, porque quando você lê o Guimarães Rosa, você sabe que você não será superior a ele. Exatamente. Tem jeito. Por hipótese alguma. Pode baixar as armas, Não tem jeito. pode baixar as armas, porque ele é um escritor genial, né? Um gênio verbal. E eu li Rosa relativamente cedo, quer dizer, não muito cedo, mas li vamos dizer, com muita assiduidade aqui em São Paulo, quando eu estudei aqui na USP. E ele, vamos dizer, quem lê o Rosa pela primeira vez sente o impacto da linguagem e, vamos dizer, e o esforço de estilo, né? Tudo que está por trás daquilo, né? Quer dizer, é um gênio da linguagem, né? E muita coisa do que eu pensei em escrever eu devo à leitura do Rosa, né? Sobretudo a preocupação de não imitá-lo, porque imitar o Rosa é uma tragédia, É né? uma tragédia. E Aí se vira um der bobeira, pastiche. eu tenho pelo menos 2 grandes amigos de Belo Horizonte que eram escritores perfeitos que se perderam no rumo da escrita do Rosa.
É, mas isso acontece muito, viu, Afonso? Na Amazônia também tem vários escritores que foram por esse caminho, no Nordeste também tem. O Rosa, você tem que tirar ali, vamos dizer, algumas ideias e algum lirismo, né? algumas metáforas. Né? A influência vem por outro lado, não vem pela linguagem, porque pela linguagem não dá certo. Né? Vem por um tipo de sensibilidade, de sugestão, de figuras de linguagem que podem ser personagens. Ele é um grande inventor de personagens também, né? Quer dizer, extraordinário. É incrível quantas personagens importantes tem no Grande Sertão. Das 80 e tantas, tem várias personagens importantes. E é um livro muito literário, né? Quer dizer, tem muita literatura dentro do Grande Sertão. Né? Tem versos do Dante Alighieri, tem mil coisas, tem ditados, né? Tem referências a outras literaturas, a literatura do Oriente. Quer dizer, ali é uma espécie de inventário de uma totalidade, né? Quer dizer, um romance total, só comparável mesmo ao Joyce, sei lá, ao Proust ou aos grandes romances do Faulkner, né? Então, eu me encantei pelo Rosa e é um caso até sério, porque eu não consigo, vamos dizer, não ler o Guimarães Rosa e o Drummond. Né? São dois mineiros, vocês que têm tantos escritores, grandes escritores em Minas, né? E o que eu pude fazer foi usá-lo em duas epígrafes do Cinzas do Norte e até uma epígrafe do Guimarães Rosa, do Grande Sertão. E o Dois Irmãos tem uma epígrafe que é um verso do Drummond. Né? Quer dizer, foi minha maneira de dizer, olha, sem eles não há literatura, né? Mas, enfim, mas são figuras que estão, vamos dizer, acima, vamos dizer, num outro sistema solar, talvez. Famosa prateleira de cima, né, Milton? Famosa prateleira de cima. E sozinho, né? Também é. O Carlinho, apareceu uma pergunta aqui, uma pessoa que a gente gosta muito, eu vou fazer para você encerrar, depois eu passo a palavra para o Milton encerrar também. A Mérida Priori, a nossa querida Mérida Priori, pergunta: sabemos que um cronista do asfalto e dos dramas humanos, sabemos que você é um cronista do asfalto e dos dramas humanos, mas onde esconde o homem do campo com fortes laços telúricos? Olha, querida Mary, que alegria, não é? Que bom. Que bom receber essa sua pergunta. Onde se esconde o homem do campo com fortes laços telúricos? Na realidade, hoje eu sou um homem mais urbano do que um homem do campo, por incrível que pareça. Embora o campo esteja profundamente dentro de mim. A minha literatura, não é? Até hoje, principalmente os meus romances, eles são basicamente ambientados no mundo que eu conheço por dentro, que é a região do Vale do Rio Doce. O meu pai era farmacêutico prático e era também um pequeno fazendeiro. E o meu pai, eu aprendi muita coisa com ele. Meu pai me contava muita coisa. E o meu pai foi político também. Durante 40 e tantos anos, ele chefiou o PSD na minha terra e foi prefeito de Coluna 2 vezes. E eu aprendi muito das entranhas da política, das entranhas das desavenças familiares, dos segredos das pessoas. O meu pai me contava muita coisa. E também aprendi muito com a minha mãe. E com um tio, irmão do meu pai, que era muito ligado ao campo, ao gado, era um grande vaqueiro e um veterinário prático nato, eu aprendi a gostar das coisas do campo. O meu pai se chamava Herculano Lopes, minha mãe se chamava Iracema Guiar, e esse meu tio se chamava Valdemar Lopes. Ele me ensinou a gostar do campo. E eu sou um homem que todos os meses vou à minha terra, vou à Coluna, gosto muito de lá,
Essa pequena fazenda que eu tenho está completamente entranhada dentro de mim. Eu acho que aquilo vai embora comigo. Então, o homem do campo é esse, é um homem do campo urbano, moro aqui em Belo Horizonte desde 11 anos, Nery, mas não consigo ficar 2 meses sem que o campo me revitalize, né? Sem que eu veja meu gado, sem que eu veja as dezenas de centenas, milhares de árvores que existem na minha fazenda. Eu tenho uma reserva de Mata Atlântica muito boa. Então, eu hoje sou esse homem que me divido entre o campo, mais na memória afetiva, e com a cidade de Belo Horizonte, que também já é a minha terra, né? Eu amo demais aqui Belo Horizonte. Belo Horizonte me recebeu de braço aberto e eu sou muito grato a essa cidade. Obrigado. Vou até aqui fazer uma confidência, já falei, quando eu morrer, quero ser enterrado em Belo Horizonte e resolve a situação. Obrigado, Carlinhos. Milton, então eu vou fazer a pergunta que eu comecei para você de forma diferente. Eu te perguntei como você está se sentindo. Agora eu vou pedir para você encerrar respondendo a seguinte pergunta: como você gostaria de estar se sentindo? Eu gostaria que hoje, que dia é hoje? 23 de junho. Eu gostaria que fosse 23 de junho de 2023. Eu gostaria que como num sonho, o tempo passasse, vamos dizer assim, desse um salto de 2 anos e meio e caísse lá na frente, né? Que esse pesadelo, esse longo pesadelo, já tivesse terminado. Né? É assim que essa minha para mim cada dia que passa parece que é um pequeno pedaço de liberdade que a gente está conquistando, né? Porque eu nunca vi isso, quer dizer, eu nunca vivi isso. Vivi durante a ditadura, mas é de uma grande perplexidade tudo que está acontecendo, né? Que nós fôssemos governados por milícias, né? É uma coisa assombrosa, né? De fato assombrosa. Agora, eu acho que nós não devemos parar de ler, de escrever, de conversar com os amigos, de fazer esses encontros, enfim, de falar de literatura, porque isso é o que me comove mais, não é a política, né? No fundo, Afonso, eu não gosto de política. Eu não tenho Não é nenhuma aquela história, afinidade. eu acho que a palavra mais certa é assim, você não gosta, não gostaria de gostar, né? Não precisava gostar. Você imagina se a política permitisse que a gente fosse só livre, que a política permitisse que a gente só fizesse o que quisesse fazer, sem interferência. Exatamente, porque qualquer outro candidato, se tivesse sido eleito, nós não estaríamos falando sobre essa aberração. Exatamente. Não estaríamos falando, né, se fosse qualquer um outro. Qualquer um. Nós não estaríamos nesse momento sem ministro da Educação, sem ministro da Saúde, sem ministro da Cultura, porque já nem tem mais, nem existe mais Ministério da Cultura. Quer dizer, um governo em que o único livro citado é um livro de um torturador. Cara, isso daí, vamos dizer, é único no mundo. Não há um único presidente, nem o mais extremista ou autoritário, que diga isso. Meu livro de cabeceira é um livro de um torturador. Então, é realmente um assombroso, né? Quer dizer, eu poderia ficar calado, nunca, enfim, nos outros governos não tinha nenhuma pretensão de criticar, ou nem quero, mas esse não é o momento de ficar calado para a nossa sobrevivência, de todos, eu acho. Milton Muito Arthur, obrigado, viu? muito Muito obrigado obrigado, pela Carlinhos, fala. obrigado. Obrigado. E obrigado a todos que nos assistiram. Muito Obrigado. obrigado a todos. A partir de agora, quem quiser o autógrafo virtual dos autores, é só chamar aí pelo e-mail, pelo telefone que está colocado, e os autores vão autografar e mandar o livro para vocês.
Carlinhos, querido, muito obrigado. Milton, até a próxima. Combinado, hein? Só 45 minutos de Guimarães Rosa. Não, vou te perseguir até a gente fazer isso junto. Mas tem gente melhor, muito melhor do que eu, Afonso, para falar sobre o Rosa. Tem não. Sinceramente. Tem não. Tem sim. Tem não. A gente conversa na mesa de um bar sobre o Rosa. Combinado. Gente, muitíssimo obrigado. Até a próxima.